Olá, vamos falar de política, vamos nos divertir com a política. Marcelo Duzzi, muito prazer. Hoje, 14 de janeiro de 2022. Hoje vamos falar sobre um personagem muito interessante da nossa política, Ciro Gomes. Ciro Gomes, nascido em São Paulo, uma tradicional família de políticos cearenses. Ele foi eleito muito novo para prefeito de Fortaleza, com a bênção do senhor Tasso Gereissati, que foi seu padrinho político. E ele se saiu muito bem na prefeitura. Na época não tinha reeleição, Tasso era o governador, e ele conseguiu quebrar a hegemonia dos coronéis. E depois ele viria a se tornar um dos últimos coronéis da nossa terra, coronéis da política. E depois foi eleito governador. Nesse meio tempo também trabalhou como ministro. O Fernando Henrique não tem boas palavras sobre Ciro. Está no livro do Fernando Henrique. Quem for curioso vai lá e dá uma lida no livro, que é bem interessante o que o Fernando Henrique fala do livro, do Ciro Gomes. Mas ele, como governador, também governou muito bem o Ceará. Foi um excelente administrador. Mas o Ciro tem uma característica: ele briga com todo mundo, briga de verdade. Passou por todos os políticos. Ele começou na antiga Arena, depois era o PDS, e agora está no PDT. Quer dizer, são dois partidos opostos ideologicamente, e ele tem essa trajetória. Ele é muito personalístico, ninguém pode falar isso dele, que ele não tem a personalidade. Mas ele briga com todo mundo, e ele tem uma característica muito interessante no debate. Ele mente descaradamente, mente de maneira tão veemente que as pessoas acreditam na mentira dele. Teve um programa que ele participou, do Roda Viva. Em 1942, o Brasil tinha 40 milhões de carteiras assinadas e tudo mais. Há pouco tempo. Imagine que nenhum jornalista pegou o telefone para dar uma gulgada e ver que não tinha, não existia. Lembra aquela música da seleção de 70, 90 milhões em ação? Como é que em 42 tinha 42 milhões de carteira assinada? 40 milhões de carteira assinada. Então, mas nenhum jornalista contestou isso dele. E aí de lá para cá o Brasil só veio perdendo. Bom, para resumir o fato, até hoje nós não temos 40 milhões de carteiras assinadas na nossa terra. Não, você vê a besteira que ele diz. Então ele cita números absolutamente inverídicos, mas com tamanha veemência que as pessoas acreditam. Acreditam piamente no que ele fala, como se fosse uma verdade absoluta. Agora mesmo, ele acabou de botar Moro para correr. Moro disse que ia disputar, debateria com quem quer que fosse. Ciro desafiou para um debate. A jornalista convidou o Moro, o vídeo está aí correndo na internet para quem quiser ver. E Moro, não, só vou lá quando o Ciro tiver modos, quando ele diminuir o tom agressivo dele. De novo, o Moro vem se saindo pior do que encomenda como político. Mas a nossa conversa é com o Ciro. Só que agora Ciro perdeu espaço. Ciro brigou, foi lá naquela coisa do PT, que o PT estava presente, e o pessoal do PT não o perdoa. Se tem uma coisa que petista não sabe fazer, é perdoar. Jogaram pedaço de pau nele, ele foi agredido para entrar no carro, foi a rua. Aqui é famigerado lá, depois do 7 de setembro, aquele comício deles que não juntou ninguém, juntou 5 presidenciáveis e não deu para encher uma Kombi, entendeu? Então foi um horror. E o PT não perdoa Ciro. Mas lá na frente vamos ver. Enfim, essa é a característica do nosso querido Ciro Gomes.